Deixa eu falar uma coisa aqui, em Deus, você é incrível. Talvez você diga assim, pastor, isso é frase de coach. Mas deixa eu te falar, entenda o que eu disse aqui. Em Deus, você é incrível. Em Deus, você pode. O que eu estou tentando te dizer aqui com isso? Fazendo essa brincadeira com você. Que na verdade tem um fundo de verdade. Por vezes nós não avançamos, sabe por quê? Nós não acreditamos em nós mesmos. Sua mãe acredita em você. Sua mulher acredita em você. Seu marido acredita em você. Até o vizinho acredita em você. Você montou um negócio, postou na rede social, o vizinho curtiu, mandou foguete, mandou palma, disse vai Tafarel, e você está lá remoendo, não acreditando em você. Deus já confirmou, vai filhão, Deus está na torcida lá, igual tua mãe. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de, na época que você ia na escolinha de futebol, sua mãe torcer por você. Quem já teve isso? Quem tinha mãe, que era aquela mãe escandalosa, que ficava, só faltava um pompom na mão e falava, vai filho, aí você está lá na zaga, tirando a bola do atacante. Minha mãe era uma dessas. E muitas vezes o Senhor está lá, vai filhão, estou contigo, te ungi, te dei graça, e você está lá, será? Ai meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você não acreditar que grandes coisas estão por vir, quem vai acreditar? Irmão, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós não somos capazes por nós mesmos de viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Mas se nós crescermos em graça, se nós tivermos fé e trabalharmos para isso, nós chegaremos lá. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Gente, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Isso não é por causa de você ou de mim, mas é por causa de Deus. Deixa eu te falar, se você não mudar a maneira que você vê a si mesmo, se você não entender que você é fruto, é alvo da graça de Deus, quando o desânimo bater, você vai ceder. As pessoas, elas olham para um desafio e elas se comportam como os soldados de Israel se comportaram diante de Golias. Eles olharam e falaram assim, eu não tem como ganhar desse cara. Assim como 10 dos espias na terra prometida, observando-a, disseram assim, não tem como a gente vencer. Agora, Josué e Caleb, bem como Davi, todos eles acreditavam que viveriam algo incrível. Por quê? Não porque Davi olhou para sua funda, ou Josué e Caleb olharam para si, mas porque eles olharam para Deus. Eles falaram assim, o Senhor, Davi disse, ele vai lutar a minha guerra. Josué e Caleb, eles criam que o Senhor iria à frente deles para trazer a vitória. Então eles tinham uma autoimagem ajustada, fundamentada na palavra de Deus e no desenho de Deus para as suas vidas. Se você não permitir que isso aconteça aí na tua cacholinha, no teu coração, se você não começar a acreditar que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, irmão, sinto te dizer, você não vai sair do lugar. 2023 vai ser como outros anos, e 2024 vai ser a mesma coisa, ou 2025, e você vai ser um eterno sonhador, nunca vai chegar lá. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, está falando sobre Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus é infinitamente poderoso para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos lá, o que você pensa sobre a sua vida, o que você projeta? Talvez você chegou esse ano, início de 23, final de 22, e você falou assim, cara, eu vou colocar algumas coisas no papel, vou sonhar algumas coisas. Você sonhou coisas boas ou ruins para a sua vida? Ou você falou, não, vou colocar esse ano eu vou ficar endividado, esse ano eu vou me separar da minha mulher, esse ano eu vou me quebrar,
emocionalmente. Esse ano eu não vou ser usado por Deus. Aí você escreveu amém. Obviamente você não fez isso, você projetou coisas boas. Você parou, avaliou e pensou assim, cara, bom, eu vou chegar nisso aqui, nessa área. Bom, eu vou buscar isso aqui, nessa outra área. Bom, eu vou correr atrás disso, atrás daquilo. Você fez um desenho para a sua vida. Um desenho, ainda que você tenha sonhado alto, um desenho possível, sim ou não? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus ele pode fazer não 2 vezes mais, não 5, nem 10 mais do que aquilo que você pensou. Ele pode fazer infinitamente mais. O que ele está dizendo? No nosso time, do nosso lado está o Senhor que pode cumprir muito além do que aquilo que você imaginou. Isso, não sei se para você se encaixa dessa forma, mas para mim sim. Isso faz olhar para a minha vida e não enxergar as minhas limitações, mas enxergar o poder de Deus. Enxergar que Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Então entenda, meu irmão, se essa não se tornar a sua verdade, você continuará vivendo uma vida medíocre. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus acredita no seu potencial, Ele acredita naquilo que Ele colocou em suas mãos. Você precisa crer e você precisa desenvolver, você precisa começar a permitir sonhar os sonhos de Deus para você. Eu não estou dizendo que Deus tem um compromisso com aquilo que você simplesmente quer. Então vou anotar aqui no papel e Deus vai cumprir, tá? Deus, quero agora em fevereiro uma Ferrari. Deus, eu quero agora em março uma viagem para Dubai com tudo pago. Não estou falando que Deus é o gênio da lâmpada mágica para a sua vida, irmão. Mas eu estou dizendo em relação àquilo que é bíblico, em relação aos projetos de Deus que Ele tem para você, em relação àquilo que Ele colocou no seu coração, você tem que crer e crer com força. Isso tem que fazer tem que ser tão parte da sua vida, que você vai se ver já fazendo isso. Me escute. Por que você acha que Deus mandou os espias verem a terra? Você acha que Deus queria que eles chegassem lá e vissem os gigantes? Não, Deus queria que eles vissem a promessa. Sabe o que Deus quer que você veja? Foque naquilo que Ele colocou como um projeto para a sua vida. Foca nisso, filho. Paulo fala assim, eu esqueço do que ficou para trás, e eu coloco os meus olhos no alvo, porque o alvo vai te dar gás para seguir. Tem uma mensagem, eu ministrei alguns meses atrás, chamada Ver é Possuir. Dá uma olhadinha lá, volta no YouTube, Ver é Possuir, assista. Ela vai te falar justamente sobre isso. Você precisa crer, você precisa começar a orar e se ver fazendo aquilo que Deus tem para você. Orar é gerar, irmão. Senhor, o Senhor tem um projeto para mim, então Pai, eu profetizo, pela fé eu viverei. Senhor, eu me vejo fazendo isso vai se cumprir. Senhor, eu vejo a minha família restaurada. Senhor, eu me vejo pregando, eu me vejo exercendo o ministério. Senhor, eu me vejo prosperando, eu vejo a minha empresa nesse patamar. Senhor, eu profetizo, eu gero aqui no mundo espiritual. Eu creio que isso vai acontecer para a honra e para a glória do Seu nome. Eu chamo à existência aquilo que o Senhor já falou. Isso é poderoso, gente. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que se espera. Você espera porque você viu, então você vê e crê, declara e corre atrás. E corre atrás. Por que a Bíblia, por exemplo, fala do nosso futuro? Fala do arrebatamento, fala da volta do Senhor. É para trazer esperança, é para que a gente possa ver, conhecer e então projetar e buscar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está parado, se tua vida nas mais diversas áreas está no mesmo lugar, parte disso, sabe por quê? Porque você não consegue se ver melhor, você não consegue se ver
mudado, você não consegue se ver transformado. Quando você vai para a carta de Pedro, Pedro fala assim, ó, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ei, igreja de Jesus, vocês são assim. Você acha que ele estava falando para pessoas perfeitas ou imperfeitas, gente? Imperfeitas. Só que ele está dizendo, essa é a sua identidade, esse é o seu alvo, você precisa correr atrás disso, você precisa se ver assim. Então você, como filho de Deus, precisa olhar, Deus me vê como alguém santificado, esse é o meu alvo, então eu vou me santificar, Jesus, eu me vejo assim, eu vou correr atrás disso. Por isso que a Bíblia fala sobre levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Sabe como começou o meu chamado pastoral? Deixa eu contar para vocês. 2006, eu me converti em novembro de 2003. 2006, estávamos num retiro da Bola de Neve lá em Florianópolis, e eu estava brigado com a pastora, na época ela era minha namorada, estava brigado com ela, e eu lembro que uma das questões que nós tivemos a crise, ou que fez com que a coisa se tornasse um pouco mais densa, era que ela tinha convicção do chamado pastoral dela, e eu não sabia que eu seria um pastor. E eu lembro que eu procurei um líder de célula, né, enfim, eu conversei com ele, falei, cara, acho que não vai dar certo o nosso relacionamento, me aconselhando com ele, né, tal, e uma das coisas é porque ela tem um chamado pastoral e eu não tenho. Irmão, naquela hora, parece que o Espírito Santo fez assim, ó, o cara foi tomado pelo Espírito, ele começou a profetizar várias coisas na minha vida, e uma delas foi, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar uma experiência que você será um pastor. Naquele dia nós fomos para o culto, foi antes do culto, nós estávamos ali num lugar, fomos para a igreja, para o culto, eu estava sentado numa cadeira como você, e eu lembro que eu coloquei apoiei meu antebraço na frente da cadeira, coloquei a cabeça assim, estava tendo meu momento com Deus ali, e eu tive uma visão, eu me vi pregando, eu me vi, aquilo mudou a minha história. Deixa eu te falar, quando você se vê conforme a imagem, o projeto de Deus para você, sua história será mudada, sua identidade será mudada, porque você começará a correr atrás disso, do projeto de Deus para você como nunca antes. Isso vai te dar gás, essa é a imagem que você precisa trazer sobre você, essa é a imagem que vive, meu irmão, real, que está diante de mim desde o ano de 2006, estou terminando a mensagem, Provérbios 29, 18, a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia no original aqui hebraico, fala sobre visão, então ele está dizendo, se o povo não tem uma visão, ei, me escute, se o povo não tem uma visão, se o povo não tem um objetivo, se o povo não tem um lugar para ir, ele se corrompe, entenda, por corromper, ele não chega lá, ele para no meio do caminho. Então a Bíblia está dizendo, ei, se você perder de vista o alvo, se você perder de vista quem Deus é, ou melhor, quem você é em Deus, se você perder de vista a sua identidade, se você se menosprezar, você não chegará lá. Então não basta você, me escute, não basta você acreditar que Deus pode fazer, você tem que ter certeza que Ele fará. Me escute, não basta você acreditar que Deus pode fazer, você tem que ter certeza que Ele fará, e isso vai acontecer quando você ver. Por isso você tem que começar a pedir, Deus, me mostre quem eu sou. Deus, abre os meus olhos espirituais, eu quero ter uma experiência em relação ao meu futuro, eu quero que a Bíblia faça sentido, eu quero que a direção do Senhor faça sentido para mim. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, sonhos e visões são uma linguagem espiritual. Deus muitas vezes vai usar isso para falar com você. Então antes de você possuir, você precisa ver. Quando você ver, a sua identidade não será mais a mesma. Essa experiência que eu tive com Deus, ela me trouxe convicção, e a minha alma foi sarada, e eu pude entender quem Deus era, a ponto de eu dar passos em direção a isso. Eu não me via como um pastor,
Quando você vê, quando eu falo ver, eu falo ter uma experiência, uma convicção, uma certeza dentro de você, sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre o desenho profético dele para você, tudo será diferente. Gênesis 15, 5 e 6, sabe como Deus convenceu que Abrão, um idoso, gente, que não podia ter filhos, seria pai, não apenas de uma criança, mas de uma multidão pela sua descendência? Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor levou Abrão para fora de onde ele estava, e disse: olhe para os céus, e conte as estrelas se puder contá-las, e ele lhe disse: assim será a sua posteridade. Olha o que o texto diz, porque Abrão viu, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Pastor, eu tenho problemas na minha identidade, eu me menosprezo. Ei, peça a Deus para que você veja. Quando você ver, tudo será diferente. Abrão viu e creu, você verá e crerá. Eu vou profetizar aqui, esse trimestre será um trimestre onde você terá experiências poderosas com Deus, em relação à sua identidade. Ver é possuir. Se é para Jesus, dê uma salva de palmas, aleluia. Deixa eu te falar, não se compare, irmão. Deus tem uma história para você, Ele tem um caminho para você. Ah, mas com o irmão foi em 6 meses, tá, com o outro é com 2 anos, com o outro é com 3, com o outro é 2 meses, com o outro é 1 mês, eu namorei 7 anos para casar, tem gente que namorou 2, tem gente que namorou 1, por aí vai, cada um tem uma história. Se você ficar se comparando com o outro, irmão, ei, não vai dar certo. Quem constrói, obedece processos, e quem obedece processos, observa princípios, vai chegar lá. O problema é que você quer pular degraus, só que pular degraus vai te impedir de viver aquilo que Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo, e se você acelerar essa subida na escada, quando chegar lá em cima, sabe o que vai ter te esperando? Nada. Agora, se você esperar, der tempo ao tempo, obedecer a Deus, passar pelos processos e chegar no timing divino, quando você chegar lá no topo, a bênção de Deus vai estar te esperando. Então não se compare, viva a sua história, deixe o Senhor ser o Senhor da sua história, peça a Ele para que você veja, e se no meio do caminho algo aconteceu, peça perdão a Deus e perdoe a si mesmo. Vamos continuar, gente, vamos seguir. Quantas pessoas que nós vemos, o cara de repente veio na igreja, se desviou, se esfriou. Ei, meu irmão, recomeça. Talvez um dia você foi usado por Deus, e você diz assim: isso me feriu, isso me frustrou. Meu irmão, recomeça. Será que você não está percebendo que Satanás está usando isso para te prender? Será que você não percebeu que questões emocionais, elas são o alvo, o ponto de ataque de Satanás? Talvez Satanás não vai conseguir te derrubar por questões morais, mas se você não parar e lutar com as ferramentas certas, ele vai te derrubar com essa questão emocional que você está enfrentando. Então, meu irmão, se levante, se levante. Vocês estão aí comigo, gente? Eu vou profetizar aqui de novo, Deus fará coisas poderosas no ano de 2023, eu estou decidido a fazer de 2023 o melhor ano da minha vida. Eu peço que você faça isso. Decida dar uma virada na sua vida financeira, profissional, sua vida espiritual. Busque a Deus como nunca antes, ore como nunca antes, se posicione como nunca antes, pare de ficar nesse ciclo. Vamos lá, gente, vamos se levantar.